Prezados irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. Seja bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Hoje estudaremos a segunda lição desse novo trimestre com o tema Os Artesãos do Tabernáculo. Nesta lição, veremos os significados dos nomes Bezalel e Aholiabe. Analisaremos alguns aspectos da escolha de Deus em relação aos artesãos do tabernáculo e finalizaremos pontuando algumas lições práticas que aprendemos com Bezalel e Aholiabe para a nossa vida. Você quer aprender mais sobre este importante assunto? Então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. A verdade prática nos diz: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. O objetivo geral desta lição é enfatizar que Deus deseja dotar pessoas de habilidades especiais para realizar obras especiais. Os objetivos específicos para a lição de hoje são três. Primeiro, destacar como Deus chama pessoas especiais para executar serviços especiais. Segundo, elencar as virtudes dessas pessoas cheias do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Terceiro e último, conscientizar que devemos usar os talentos para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita no livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 1 ao 11. Acompanhe conosco. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito Santo de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar e em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que está sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo o que te tenho mandado. Bem, meus amados irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Alessandro Barreto. A paz do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. E contamos também mais uma vez com a participação do presbítero Jonatas Éder. A paz do Senhor, irmão Jonatas. Paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. Meus amados irmãos, hoje estamos estudando a lição de número 2 deste novo trimestre com o tema Os Artesãos do Tabernáculo. Só lembrando que iniciamos um novo trimestre com o tema geral O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Na primeira aula, estudamos sobre o tabernáculo, o lugar da habitação de Deus. Esta casa sagrada que, segundo o relato de Êxodo, capítulo 25, ela foi idealizada por Deus e por Deus revelada a Moisés. Logo, Deus deixou claro que o lugar fixo ou um lugar de adoração fixa foi uma ideia do próprio Deus e não do homem.
e ali o povo deveria utilizar aquele espaço para ser o ponto de encontro entre Deus e o povo. Dali Deus recebia as ofertas do povo, ali o povo se redimia com Deus e celebrava as festas anuais como comemoração sagrada pelas colheitas e também pelo pacto que eles tinham com Deus. E foi levantado ofertas para a construção desta casa e é importante frisar também, o professor que nos assiste, que apesar de Deus ter revelado a Moisés, não foi Moisés o construtor desta casa. Deus se utilizou da mão humana para a edificação deste lugar sagrado. Bezalel e Aholiabe são os dois personagens que aparecem no relato bíblico de Êxodo capítulo 31 como os principais edificadores desta casa sagrada. Presbítero Alessandro, já que vamos falar sobre os artesãos do tabernáculo e citamos esses dois principais nomes, não são os únicos, eles se serviram de toda uma equipe, por certo, para a construção, para essa empreitada sagrada, mas falar de Bezalel e Aholiabe é falar de dois personagens que não aparecem muito nas Escrituras, mas que têm um papel preponderante na construção deste projeto que Deus revelou a Moisés. Sim, evangelista. Na realidade, o nome desses dois homens só aparece em 2 capítulos da Bíblia, que é o capítulo 31 do livro de Êxodo, e depois ele volta a aparecer no capítulo 35. Dentro do estudo da língua hebraica, seria chamado o nome desses dois homens de um rapax legômeno. São palavras que aparecem uma única só vez em toda a Escritura, no máximo 1 ou 2 vezes. São nomes quase que esquecidos. Se formos buscar nas próprias literaturas mesmo, literaturas essas cristãs que falam sobre a Bíblia, comentários bíblicos, nós vamos encontrar pouquíssimas informações sobre eles. As informações que nós temos é mais da própria Bíblia mesmo, não é? Sabemos que esses dois homens foram, vou dizer assim, abençoados por Deus, né? Recebendo de Deus uma inteligência artificiosa e por que também não dizer uma inteligência inventiva. O próprio texto diz que Deus deu inteligência a ele para que eles inventassem invenções. É muito interessante. E podemos dizer, em primeiro lugar, que foi Deus quem o chamou. Né? Capítulo de número 31 de Êxodo, versículo de número 2, o texto nos diz que e eu escolhi, diz o Senhor, Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. Quando a gente vai olhar para o significado, por exemplo, do nome Bezalel, é importante frisar algo que o nome dele já fala um tanto quanto da sua personalidade. Significa aquele que está à sombra de Deus, ou debaixo da sombra de Deus. Ou Deus é a minha proteção. Porque a sombra fala de algo que protege. O texto diz que o seu pai, Uri, tem uma história muito interessante, nós podemos falar um pouco mais disso na frente, porque ele, de alguma forma, o seu pai, o seu avô, ajudou na liderança de Moisés com o povo no deserto. Não é? E o nome do pai dele, Uri, significa luz, resplandente, ou aquela luz que resplandece. E o seu avô, Ur, significa livre. É interessante porque o nome tem muito, o significado do nome fala muito da história dessa pessoa. E o segundo nome que aparece, evangelista Marcelo, desculpe-me, é Aholiabe. É um nome até um pouco difícil, se você não tiver cuidado, você termina dizendo um nome de uma outra pessoa. Êxodo 31, versículo 6 nos diz, e eis que eu tenho posto com ele, no caso com Bezalel, a Aholiabe, filho de Isamec, é um nome também bem interessante de você ler com cuidado, da tribo de Dan. Enquanto um era da tribo de Judá, o outro era um danita. E quando nós vamos olhar para o significado do seu nome, o significado de Aholiabe significa tabernáculo ou tenda de meu pai. É muito bonito isso também. E a tribo de Dan é uma tribo muito importante. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente que é da tribo de Dan, por exemplo, que vai vir aqueles que vão trabalhar para a construção do templo de Salomão. Então, basicamente, evangelista Marcelo, a priori, o que a gente pode falar um pouquinho sobre esses dois homens são isso. Foram chamados para serem escultores, artesãos,
carpinteiros, marceneiros e até, por que não dizer, tecelãos. Sim, sim. Né? Vão trabalhar com tecidos, com pedra, com madeira. E é muito interessante o trabalho que esses homens vão realizar. Muito bem. Apresentado esses dois personagens que, voltamos a dizer, até então desconhecidos, né? Exatamente. Mas que foram chamados por Deus, e a gente vai falar isso mais à frente. Agora, é interessante dizer que Deus poderia ter feito surgir o tabernáculo do nada, presbítero Jonatas Eder, ou ter mandado o próprio Moisés construí-lo. Depois que fez levantar as ofertas, ele mesmo dizer assim a Moisés: olhe, construa, porque foi a você que eu mostrei. Deus deu a planta do projeto, né, da edificação. Então ninguém melhor poderia ser do que Moisés para a edificação desta casa sagrada. No entanto, Deus não fez assim, não fez surgir do nada e nem mandou Moisés construir. Deus revelou a Moisés, falou com Moisés, que se serviria de homens para a edificação desta casa sagrada. Exatamente, evangelista Marcelo. E é importante também salientar de que Deus já conhecia o projeto, porque era um projeto do próprio Deus, mas também já conhecia as pessoas que poderiam produzir esse projeto, não é? E aí a gente precisa se ater, o professor também precisa entender isso, de que a realidade divina é sempre contar com a ajuda de alguém, não é? Com o apoio de alguém para que a obra seja feita. É muito importante a gente observar como Deus já direciona Moisés. Nós vamos reler os versículos, eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 31 do livro do Êxodo, como o Senhor já diz a Moisés: ó Moisés, o projeto é grande, porque se você observar capítulo 30 e os capítulos anteriores, está todo o projeto, e é um projeto bem complexo, não é? E aí nós vamos ver no capítulo 31, Deus dizer assim a partir do verso 1: depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Então, depois que a gente conhece, evangelista Marcelo e presbítero professor Alessandro Barreto, a obra do tabernáculo, que ela é belíssima, né? A gente vemos um vislumbre semana passada, na lição da semana passada, um vislumbre daquela realidade, a gente vai ver que realmente é algo além do seu tempo. Só que tem um segredo aqui, que é aquilo que o senhor comentou, né? Foi Deus que o chamou. Deus o chamou e Deus está capacitando o evangelista Marcelo e esses homens para fazer essa obra, que não era uma obra fácil. Mas aí nós vamos ter tempo de debater sobre isso, nós vamos ver a mão de Deus agindo através das mãos desses dois grandes homens de Deus. E é interessante dizer que Deus falou com Moisés, porque o texto pelo menos não diz, né, se não omite, vamos dizer assim, que Deus não falou com Bezalel e Aholiabe, falou com Moisés a respeito deles, né? Isso. Então isso mostra que Deus, ele fala com aquele a quem ele estabelece para estar à frente do trabalho do Senhor. Isso. E diz a este quem são aqueles que ele vai precisar da cooperação para levar adiante o seu trabalho. Né? Exatamente. E se a gente observar no capítulo 35, que foi mencionado pelo presbítero professor Alessandro Barreto, Deus vai voltar a falar sobre essa realidade no versículo 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. Então, Moisés vai mostrar ao povo a chamada que Bezalel tinha, e também o Aholiabe, vai mostrar ao povo: olha, foi Deus que capacitou esses homens para fazer essa tarefa. Então, Deus mostra ele e depois, através dele, Deus fala ao povo que tem essa vocação na vida desses dois homens. E esse chamado, irmão Alessandro, é pelo nome. Glória a Deus. Uma expressão interessantíssima, né? Versículo 2 diz: eis que eu tenho chamado por nome. Deus revelou a Moisés quem seriam as pessoas. Isso mostra que Deus tem o conhecimento das pessoas capazes ou das pessoas com quem ele vai contar para fazer o trabalho, e a partir de Moisés há a separação destes para a obra do Senhor. Exatamente. O capítulo 35 de Êxodo já foi lido aqui, mas não custa nada voltarmos para o texto. Versículo 30 diz: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ele diz quem é a pessoa, o seu pai e o seu avô. E ainda diz a tribo. Conhecimento completo, né? Digamos que na tribo de Judá houvesse mais de um Uri, até porque é um nome popular, é um nome comum. Mas será que teria como confundir filho e o avô? Porque ele diz o nome do pai e do avô. Ele diz, olha, é o filho de Uri,
Não somente filho de Uri, mas filho de Ur. Deus não deixa dúvidas, não é? Pois é, Deus foi bem específico. Detalhista. Deus foi cirúrgico. Vou usar a palavra aqui que o pastor Nath Jackson gosta de usar, né? Deus foi cirúrgico. Deus disse o nome dele, do pai, do avô e da tribo. E quando nós vamos ver Deus revelando isso, nós vamos entender que existe algo específico de Deus aqui. Por exemplo, Bezaleel, ou Bezalel, como aparece em outras traduções, ele era neto de Ur, diz a tradição, quero dizer, que Ur foi um grande líder ao lado de Moisés, mas a Bíblia também aponta para isso. Nós temos, por exemplo, um texto que eu quero ler aqui, Evangelista Marcelo, de Êxodo capítulo 24, versículo 14. Observe que a história da pessoa não cai de paraquedas, é toda uma construção, não é? Êxodo 24 e 14 diz assim o texto sagrado: e disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que tornemos a vós, e eis que Arão e Ur ficam convosco, quem tiver algum negócio se achegará a eles. Observe que Moisés sobe ao monte, mas deixa encarregado de ficar além, na frente do povo, na sua ausência. Quem? Arão e quem? Ur. E esse Ur nada mais menos é do que alguém que está ligado diretamente à vida de Bezalel. Nós já falamos aqui do pai e do avô. Isso. Há um outro texto também que mostra essa importância, é capítulo 17 de Êxodo, versículo 12. Veja o que é que diz o texto. É quando Amaleque vai pelejar contra os israelitas, não é? Isso. Versículo 12 diz assim: porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur, observe que vai aparecer a palavra Ur mais uma vez, né, que é o avô de Bezaleel, e Ur sustentaram suas mãos, um de um lado e outro do outro, e assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Então veja que Deus vai chamar alguém já conhecido de Moisés. E aqui, evangelista Marcelo, há uma grande informação, porque é o seguinte: na ausência de Moisés, como nós já vimos, capítulo 24 de Êxodo, Ur, que é o avô de Bezalel, e Arão eram líderes. Em momentos difíceis, eles dois estavam do lado. Então, alguém podia dizer, Deus chamou Bezalel porque é neto de Ur, amigo de Moisés. Tem um relacionamento aí. É alguém próximo, né? É alguém próximo. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber de que Deus honrou Bezaleel, não porque Bezaleel fosse amigo ou os seus parentes de Moisés, mas porque Deus o escolheu muito previamente, não é? Alguém disse que Deus honrou os parentes de Moisés, mas mostrou que esta honra não vinha do próprio Moisés, mas sim do próprio Deus, porque Arão também é irmão de Moisés. Alguém vai dizer, Arão é irmão de Moisés e Bezaleel é neto de um amigo de Moisés, então arrumadinho aí, negativo. A gente vê que há uma construção, há uma história, mas Deus revelou quem era por propósitos, quer dizer, específicos e, claro, por um chamado específico. Então, Deus falou e Deus revelou detalhes para não ficar dúvida nenhuma do chamado desse homem. Muito bem, nós vamos continuar falando sobre este assunto que é muito empolgante e tem diversos princípios que devem ser aplicados para os dias atuais, para o tempo que estamos vivendo na Igreja do Senhor. Vamos para um breve intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião estudando a lição de número 2 deste novo trimestre com o tema Os Artesãos do Tabernáculo. No primeiro bloco, trouxemos aqui algumas informações sobre os dois principais homens que Deus chamou para a edificação do tabernáculo, a saber, Bezalel e Aholiabe. Falamos também que Deus falou com Moisés não somente sobre a construção do tabernáculo, não somente sobre levantar as ofertas para a construção do tabernáculo, mas também de quem seriam os homens que ele deveria se servir
para edificar esta casa sagrada. Então, Deus sempre falando com o líder a quem ele constituiu para estar à frente da sua obra. E também Deus revelou quem eram as pessoas. Ora, havia muita gente ali entre os hebreus, há quem calcule 2 a 3 milhões que saíram do Egito. No entanto, Deus é preciso. Deus diz no versículo de número 2 que o nome dele é Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E diz no versículo 6 que ele devia assessorar também, ou ser assessorado por Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E também de todo aquele que ele fizesse sábio de coração, demonstrando que esses dois eram os principais, mas que tinham uma equipe muito grande a serviço do Senhor para fazer a obra de Deus. Agora, é interessante também, presbítero Jonatas Eder, dizer que Deus chamou, literalmente essa expressão chamar, e isso fala de um despertamento por meio da voz, seja de forma direta, seja de forma indireta. Às vezes Deus chama como chamou Samuel, diversas vezes diretamente, mas às vezes Deus chama por intermédio do líder. E isso foi o que aconteceu com esses dois, que Deus utilizou-se de Moisés para convocá-los para o trabalho. É interessante, evangelista Marcelo, o que o senhor falou aí. Deus os chamou, né? E como foi bem dito aqui mais cedo pelo presbítero Alessandro Barreto, Deus conhecia, né? E Deus conhecia tão bem esses homens, o seu caráter. Aqui o versículo 11, ele me deixa assim muito feliz, né? Porque veja o que diz o versículo 11 do capítulo 31 do livro do Êxodo. Não é? Deus está falando do azeite, né? E o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme tudo que tenho mandado. Então, esse chamado específico, que é um chamado específico, né, para exercer esse trabalho, que não era um trabalho, como já dissemos no primeiro bloco, fácil. Lembrando, os judeus estão saindo do Egito depois de 430 anos. É bem verdade que esse período todo eles não foram escravos, mas boa parte deles sim. Não é? E a gente fica pensando, de onde esses homens, é claro que a gente sabe que é espiritual, mas de onde esses homens tiraram essa capacidade, escravos, para construir a beleza que é o tabernáculo? Não é? A capacidade a gente vai ver que é de Deus, mas Deus observa, evangelista Marcelo, que quando Deus o chama, né, e o senhor citou Samuel, tantos homens de Deus, o próprio Moisés, que Deus vai aparecer no capítulo 3, né, o chamando, é um despertamento sim, para uma realidade que Deus já conhece, de que serão pessoas que farão conforme o que Ele quer, e é bom a gente se ater a essa verdade. O chamado específico de Deus é para quem se habitua a fazer conforme Ele quer. Porque não tem que dar mais detalhes, né? A obra já está lá para ser feita. Uma outra coisa que a gente pode observar é o versículo 6 do capítulo 31, abra sua Bíblia conosco, diz assim: eis que eu tenho posto com ele Aholiabe, né, o seu assistente, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração. Não é? Veja que interessante, sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tem ordenado. Então, primeiro, o senhor no primeiro bloco disse que a revelação foi dada por Deus a Moisés. Só que para essas pessoas fazerem o que Deus queria, Deus teria que dar uma sabedoria extra. E aí a gente vai ver que Deus vai chamar literalmente por nome, como foi dito pelo professor Alessandro Barreto no bloco anterior, mas porque Deus já conhecia quem eram essas pessoas. Né? Deus já conhecia o seu coração, e além de conhecer seu coração, Deus sabia que eles fariam de acordo com aquilo que Deus já tinha prescrito. Né? Eu acho que isso a gente deve guardar. Precisamos fazer conforme Deus ordena, sempre se atendo àquilo que a liderança, colocada por Deus, está orientando ali para fazer. Pois é, há pessoas que têm essa dificuldade, né? Acham que Deus só chama se Deus falar de voz audível com aquela pessoa. Né? Ele pode utilizar-se dessa forma de revelação, ele tem todo o poder para isso. Mas Deus também fala ao líder a respeito daquela pessoa. E quando Deus chama, é até um adágio entre nós, irmão Alessandro, a quem Deus chama, Deus capacita. Glória a Deus. E a gente vê isso se cumprir na vida desses dois homens que foram chamados por Deus. Eles foram literalmente capacitados para o serviço sagrado. Perfeito, evangelista Marcelo. É óbvio, quando nós olhamos para a história do povo judeu, ou ao povo de Israel, já que esse nome é um nome um pouco mais adiante, nós vamos entender de que, de alguma forma, no Egito, é possível que algumas habilidades naturais tenham sido desenvolvidas, não é?
Porque existe o dom natural, que é fruto da genética, muitas vezes é passado de pai para filho, mas esse dom natural às vezes se dá por treinamento, por uma capacitação, humanamente falando. Mas enquanto isso, existe o dom espiritual, que é uma concessão unicamente dada pelo Espírito Santo. E quando se junta o dom natural com a capacitação do Espírito, então fica algo sobrenatural, não é mais natural. Quando nós olhamos para esses homens, eles foram escultores, artesãos, eles foram carpinteiros, eles foram marceneiros, eles foram tecelãos, porque eles trabalharam com vários tipos de materiais diferentes. Por exemplo, o texto nos diz o seguinte, capítulo 31, versículo de número 3, diz que o Senhor encheu do Espírito de Deus, olha onde tem a concessão aqui do dom espiritual. Mas além do dom espiritual, há o dom também que nós chamamos de natural. Mas aqui diz, o Espírito de Deus que deu sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. Observe que existe aqui uma questão de uma aptidão natural também. Mas diz, para inventar invenções e trabalhar. Aí vai dizer, em ouro, em prata, em cobre, e disse no versículo 5, em pedras, para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavor. Então veja, entra pedra, entra madeira. São materiais diferentes, né? São materiais distintos. Exatamente. Né? Nós vamos ver um pouco mais à frente de que eles vão ser também aqueles que vão fazer as roupas dos sacerdotes. É belíssima, né? Não é isso? Belíssima. E quando a gente vai olhar para as roupas dos sacerdotes, por exemplo, é como se eles fossem um tipo de estilistas, vamos assim usar essa expressão moderna, né? Alfaiate. Um alfaiate, já que volta mais para a questão de roupas masculinas, não é? Então, veja, para que eles fizessem isso, eles precisariam de uma capacitação, não é? Especial. Como eu já falei no início, é possível que algumas dessas habilidades eles tenham visto, tenham aprendido no Egito, quem sabe até trabalhado em alguma dessas funções, mas não era o suficiente. Era preciso que eles fossem, glória a Deus, recebessem de Deus o Espírito de Deus e sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. Se eles receberam, dá a entender de que eles não tinham, não tinham pelo menos com essa plenitude, vamos dizer essa expressão porque aqui. O projeto é divino, não é um projeto mais humano, não é uma outra realidade. Isso. Então, tanto os dons naturais quanto os dons espirituais, ministro, concluindo aqui minha fala, podemos dizer que são dádivas de Deus, não é? E quando nós falamos de dons espirituais, se a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver que a igreja foi dada a alguns, não a todos da igreja, dons espirituais, inclusive para a liderança. Isso pode ser comentado mais na frente, como Romanos capítulo 12, verso 3 ao 8, 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 11, e Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 12. Então, era preciso, além de Deus ter falado, de Deus ter revelado, de Deus ter chamado, foi preciso Deus capacitar, e Deus fez isso com toda certeza. E a capacitação do Espírito, o presbítero Jonatas Eder, também se fazia necessário porque eles iam reproduzir ou fabricar algo que eles mesmos não viram. Né? Exato. Êxodo 25, versículo 8, diz, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Para Moisés. Mostrado a Moisés. É ele que estava no monte. E aí Moisés diz, olha, a arca é mais ou menos assim, 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 e eles fazerem a partir da fala de Moisés. Então, aí entra o Espírito Santo para suprir aquilo que naturalmente eles não tinham. Sim, sim, evangelista. E isso é importante notar, de que veja como Deus é perito, perfeito em fazer as coisas. Deus chama Moisés para liderar, dá a ele a visão, né, que nós já discutimos, já comentamos semana passada, mas Deus também capacita pessoas para entender a visão que Deus deu a Moisés, porque não é uma visão fácil não, né? Veja, são materiais distintos. Por exemplo, a gente vai ver a tampa, não é, que a gente vai trabalhar mais na frente, a tampa que é chamada de propiciatório. Aquilo ali é de um grau de beleza esplendoroso. Isso. Não é algo natural. O professor Alessandro estava falando aqui sobre o tipo de material e eu lembrei que hoje em dia, para se fazer cursos, né, aí você se especializa em alguma área, né? E aí alguém vai se especializar nessa área aqui, nessa outra área aqui, mas observe que esses homens foram capacitados por Deus para trabalhar diversos tipos de material. Do jeito que trabalhamos com ouro, não é o mesmo jeito que a gente trabalha com a prata, não é o mesmo jeito que trabalha com pedras. E aí o professor Alessandro também foi muito feliz quando ele falou até do sentido de roupas, né? Veja, tecido, trabalhar com tecido, e não era só tecido simples, não é? Nós vamos ter tecido de cabra, mas vamos ter também peles de animais que eram raros para aquele período, né? Texugo, por exemplo. O texugo. Isso, imagine, linho fino, né? Sim, e imagine essa diversidade de materiais
tudo na mão deles ali para projetar a beleza que não viram. Eles, como o senhor bem falou, eles não viram, mas o Senhor mostrou. Só que a beleza está no chamado, na capacitação, como foi dito aqui pelo presbítero Alessandro Barreto. E a gente precisa crer nisso também, não é? E eu queria me dirigir a você que está ouvindo, não é? Que se Deus e o pastor têm uma chamada para a sua vida, meu irmão, fique ciente, não é? As coisas de Deus vão acontecer, porque Deus sabe da realidade da sua obra e Ele capacita, evangelista Marcelo, cada um. Foi dito aqui no capítulo 12 de Romanos, e é dito isso para a igreja, não é? Deus, Ele tem os dons para aperfeiçoamento da igreja, para que a igreja continue crescendo. Ela é uma obra espiritual também, mas Deus ainda tem homens e mulheres para o qual Ele tem chamadas específicas e capacitação específica. Agora, lembrando, tem que esperar o tempo de Deus, tem que esperar a convocação para fazer a vontade que o Senhor tem. E o versículo 6, presbítero Alessandro, diz assim: e eis que eu tenho posto com ele. Essa expressão tenho posto fala de uma ordenação, de uma separação. Foi eu quem pus, foi eu quem coloquei e disse a Moisés isso. Então, isso mostra um outro aspecto do chamado de Deus na vida desses homens, né? Deus falou com Moisés, Deus revelou o nome deles a Moisés. Deus os chamou através de Moisés, Deus os capacitou e os pôs naquilo que Deus queria. Então é Deus quem põe a pessoa. Perfeitamente. E é bom também, a partir dessa sua fala, ainda endossar e reforçar de que isso dá um peso, vou usar a expressão peso, ministerial ao chamado desses homens. Porque quando é Deus quem coloca, é diferente. Infelizmente, pode acontecer em alguns casos específicos, pessoas que foram colocadas, mas que não foi Deus quem os chamou, não foi Deus quem ordenou que eles estivessem ali. O versículo 6 que o senhor citou, a parte final desse versículo diz assim: para que façam tudo aquilo que eu tenho ordenado. Isso. Então veja que no versículo 6, a parte inicial diz que Deus o pôs, depois diz que Deus ordenou. Isso está interligado, não é? Para funções específicas, chamados específicos, pessoas específicas. Isso. E o mais bonito, ministro Marcelo e professor Éder, é que o texto diz que o Senhor chamou a Bezalel, a Aholiabe e outros. Isso. E esses outros, nem o nome aparece na Bíblia. Mas certamente eles fizeram muita coisa. Com certeza. Porque quando paramos para pensar no tabernáculo, com a dimensão... A mão de obra... tremenda daquela, com as peças e os mínimos detalhes, 2 homens somente não conseguiria fazer isso sozinho. Então a gente percebe que existem por trás de Bezaleels, vou colocar no plural, e Aholiabes, que existem hoje, por trás deles há outros que estão trabalhando também. Porque o versículo, o capítulo, não é, de número 31, nos diz isso. Versículo 6, eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Ahisameque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração. Observe, existia existia uma equipe que estava ali ajudando. E o mais importante aqui é que para fazer a obra, necessariamente o nome não precisa aparecer. Sim. Porque a eternidade revelará o nome desses homens, não é? Quem sabe detalhes minuciosos das peças, como do candelabro, candeeiro, que era o que eu queria dizer. Quem sabe não foram estes que estavam ali fazendo os detalhes acontecer. Só para finalizar aqui esta fala, o capítulo 35 diz assim, não é? Versículo 34, também tenho-lhe disposto o coração para ensinar a outros. Observe que não aparece... era só fazer, não? Eles tinham a capacidade para ensinar, para fazerem com Foram eles. chamados para repassar aquilo que Deus deu. Então, foram ordenados, foram postos por Deus e por isso deu certo. Glória a Deus. Muito bem, eu estava lendo justamente esse texto aqui, senhor. Enquanto o senhor estava comentando, né? Que ele não somente foi capacitado a fazer, Mas capacitou a outros. mas de ensinar a outros. Então, eles eram 2 líderes, né? 2 líderes, Bezalel e Aholiabe, eram 2 líderes. E o 36 e 1 ainda diz assim: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência. Esse texto também revela aquilo que o Senhor afirmou, que eles já tinham alguma coisa e que Deus acentuou, né? deu mais. Até porque
Êxodo capítulo 1 mostra que os hebreus edificaram 2 cidades. Estou em Ramsés. Não é verdade? Isso. Mostrando que alguns deles tinham aptidão para arquitetura, para a construção, engenharia. Isso. Então, não eram só escravos sem nenhum talento. Isso. Não é verdade? Eram pessoas, dentre eles, haviam aqueles que tinham inclinações, habilidades naturais para determinadas coisas. E Deus se serviu deles para fazer este trabalho. Então, a gente já pode extrair, presbítero Jonathan Zéder, lições práticas diante do que foi exposto, né? Deus, apesar de poder fazer tudo só, Ele não faz tudo só. Ele tem aquele a quem Ele revela o projeto dele e tem aquele que Ele chama para ajudar a colocar em prática ou a reproduzir o projeto que ele mesmo revelou. Sim, evangelista. E essa obra é tão linda, né? A gente pode ver que os nomes dos homens, com o passar dos anos, foi suprimido, mas a obra até hoje é lembrada. Permanece. Eu acho que isso é o mais interessante, não é? O Bezalel, tantos Bezaléis passaram na história da igreja, Sim. Não é? Tantos Aholiabes, mas a igreja continua aí, fazendo a vontade do Senhor. E eu tenho certeza que esse é o grande desejo de Deus. Né? A gente passa, mas a história de Deus continua, o projeto de Deus continua, não é? Para a glória de Deus. Amém. Nós vamos continuar ainda falando sobre as questões práticas para auxiliar o professor que nos assiste na aplicação desta aula. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, voltamos logo com o programa Escola Bíblica Dominical. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião estudando a lição de número 2 com o tema Os Artesãos do Tabernáculo. No segundo bloco, nós ainda falamos aqui sobre os aspectos da chamada de Deus na vida desses 2 importantes ícones que contribuíram para a edificação, para o levantamento desta casa sagrada que foi o tabernáculo no Antigo Testamento. Bezalel e Aholiabe foram indicações do próprio Deus. Deus disse a Moisés, Deus capacitou estes homens, os enchendo do Espírito de Deus para trabalhar com elementos como tecidos, ouro, prata, bronze e diversos outros materiais. E a obra de Deus foi avante, foi concluída, foi construída. E assim como Deus chamou estes homens no passado, é bom dizer, professor, e esta é a parte aplicativa para você estar destacando em sala de aula, nós não podemos ocupar toda a aula só falando de Bezalel e Aholiabe e não falar ainda hoje de que o Deus que chamou estes homens continua chamando homens e mulheres para o trabalho do Senhor. Presbítero Alessandro, as escolhas de Deus são escolhas soberanas. Não foi Moisés quem levou uma indicação. Senhor, o que tu dizes de Bezalel? O que tu dizes de Aholiabe? Que ele poderia ter feito isso e Deus ter dado uma resposta positiva ou negativa, não é verdade? Mas foi uma indicação do próprio Deus mostrando que o chamado é soberano. Perfeito, ministro. E quando o senhor diz que o chamado de Deus ele é soberano, nós não estamos tratando aqui, obviamente, alguém pode aproveitar, de repente, um pensamento como esse e trazer a ideia de que Deus chama alguém que quer, outros que não quer, quanto à salvação. Não é o caso nem do contexto do texto. Pois é. Até porque a Bíblia nos diz que o desejo de Deus é que todos os homens, indistintamente, sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Mas quando o senhor disse que a escolha de Deus é soberana para a obra, realmente é verdade. Nós vamos ver pelo menos 4 ações divinas aqui, soberanamente falando, na escolha desses homens, evangelista Marcelo. Por exemplo, quando nós olhamos para Êxodo 31, verso 2, a parte A, nós podemos perceber aqui uma escolha divina, quando Deus diz assim, eu tenho posto. Isso é uma ação divina. Deus está dizendo, sou eu quem estou fazendo isso. Em segundo lugar, no verso de número 6, já foi citado aqui a parte A, nós podemos ver aqui um chamado divino também. Primeiro, nós vamos ver uma escolha divina, agora nós vamos ver um chamado divino, porque Deus,
ele seleciona, Deus ele chama, Deus ele capacita e Deus ele manda para a sua obra, ele envia para a sua obra. Então nós podemos ver uma escolha divina, nós podemos ver também aqui um chamado divino, mas nós podemos ver uma capacitação divina, Deus dando qualificações a esses homens. Está no verso 6, a parte B, quando o texto diz, eu tenho dado. Foi Deus quem deu. Então isso é soberano. Ninguém está acima de Deus para dizer o que ele deveria fazer. Isso. E por fim, terminando, além de ter uma escolha divina, além de ter um chamado divino, uma qualificação divina para esses homens, podemos dizer que há também uma nomeação divina. Êxodo 31, verso 6, a parte C diz assim, eu tenho ordenado. Então isso aqui é soberania. Isso. Foi Deus quem separou, foi Deus quem qualificou, foi Deus quem escolheu e foi Deus quem mandou ir fazer aquela obra. Então essa frase sua acho que foi perfeita. A escolha de Deus para a obra, ela é soberana. Existe uma ação primária de Deus. É claro, já foi dito aqui que após essa ação primária, há a ação do líder, através de, mas prioritariamente ou primeiramente, talvez a palavra seja melhor, é o próprio Deus soberanamente quem faz a chamada para a sua obra. Quer dizer, a chamada tem origem em Deus, Exato. Não é isso? E ela passa o líder porque foi aquele a quem Deus colocou à frente do trabalho. Perfeito. E a pessoa que tem o chamado deve entender isso, né? E além de as escolhas de Deus serem soberanas, a gente vê, por exemplo, Jesus dizer isso em João 15,16. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Então, a chamada dos apóstolos, Marcos 3,13, diz, chamou para si os que ele quis. Mostrando, apesar de muitos discípulos, mas dentre esses discípulos ele chamou alguns para apóstolos, né? E além dessa chamada ser soberana, Deus que chama, capacita, e essa capacitação, ela também tem origem em Deus, presbítero Jonathan. É verdade, evangelista Marcelo e querido irmão que está em casa, professor. A capacidade vem de Deus porque Deus conhece a necessidade, né? E eu achei muito bonito quando o professor Alessandro falou da questão que Deus escolheu, chamou, qualificou. Não é? Então nós vimos principalmente que isso aconteceu depois que o Espírito de Deus, né, conforme é dito na palavra do Senhor, no capítulo 31, o Espírito do Senhor os preparou para isso, né, para essa realidade da obra. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos para o capítulo 35 para a gente ler alguns versículos, né, para a gente entender um pouco melhor. Versículo de número 31 do capítulo 35 do Êxodo diz assim, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. Veja que essa capacidade, evangelista Marcelo, segundo o texto bíblico, ela não é apenas uma dotação. É verdade que existe a inclinação, mas natural, né? Não é que Deus já deu, mas a realidade para fazer a obra de Deus, que é uma obra espiritual, não depende do diploma, muitas vezes. O diploma é importante, né? Nós gostamos muito de livros, nós gostamos muito de material, mas a capacitação para fazer uma obra espiritual precisa ser espiritual. Deus vai usar os meus talentos? Com certeza. Sim. Mas para fazer esse tipo de obra, essa capacitação tem que vir do próprio Deus, porque não é uma obra humana, é uma obra divina, não é? E nós vamos ver que muitas vezes no Novo Testamento, já que nós estamos falando da parte aplicativa, o apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, em 2 Coríntios, não é isso? Capítulo 3, vamos abrir, por favor, nossa Bíblia para a gente ler. Estamos no estudo das Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Veja o que diz o versículo 5, o apóstolo Paulo falando. E não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, eu queria me dirigir, evangelista Marcelo, aos irmãos que estão em casa, não é? Às vezes eles sentem, professor Alessandro Barreto, um chamado divino e, como o senhor disse, estão esperando o tempo de Deus, não é? Espere o tempo de Deus e não se preocupe, é claro, faça a sua parte, mas saiba que quando Deus lhe chamar, Deus vai lhe capacitar para que você possa cumprir a obra dele. Agora, claro, isso sob a orientação de Deus e daqueles que Deus chamou para liderar. O senhor disse algo muito interessante no finalzinho da fala do presbítero Alessandro, é que a gente precisa ter essa capacidade de esperar o tempo de Deus, não é? Às vezes, Deus já mostrou, Deus já conversou com a gente, né? Já disse a gente alguma coisa, como disse a Samuel, mas tem que esperar o tempo de Deus revelar isso ao líder.
e o líder revelar isso à congregação como Moisés fez. Essa capacidade vem através também da obediência e do temor que esse ser humano tem de Deus e da sua obra. Sim, e isso aconteceu com todos os homens da Bíblia, Sim, né? senhor. Um Moisés não se faz do dia para a noite, né? Verdade. Moisés passou 40 anos no deserto, e, aliás, no palácio, né? E D.L. Moody disse que ele pensava que era, né? Quando foi para o deserto, passou 40 anos, viu que não era. E aos 80, quem sabe agora ele disse, agora eu estou na classe dos anciãos, Deus não tem mais nada comigo, não é isso? A autopiedade, né? Nessa idade, o que é que eu posso mais fazer para Deus? Quem ele chegou sabe, a dizer isso no capítulo 3, que ele não tinha mais condições, né? Ele disse a Deus, Deus, eu não tenho mais jeito, eu não sei falar. Veja, e era um homem poderoso em palavras e obras. Sim, senhor. No entanto, aos 80 anos, Deus se revela mostrando, olha, você lá pensava que era, como disse o pregador, né? Você está aqui no deserto vendo que não é, agora você vai ver o que é que eu posso fazer. Glória né? a Deus. Então, a gente precisa passar por essa fase. Quem olha para Paulo em Atos 9,15, com 3 dias de crente, dizendo, tu és para mim um vaso escolhido, né? O texto diz isso dele, pensa que a chamada se deu logo, o cumprimento se deu logo em seguida, mas em Atos 13, onde ele recebe o chamado para a missão em Antioquia, se passaram ali 14 anos. Quando o Espírito Santo fala o nome dele, né? Pois é, mas veja, o Espírito falou para Glória os a líderes Deus. da igreja, porque a liderança estavam ali profetas e doutores e mestres, diz o texto, Isso. né? E o Espírito Santo disse, apartai-me Glória a a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Parece o Espírito Santo falando para Moisés, olha, Aleluia. Bezalel e Aholiabe para a obra que os tenho chamado. Então, o Deus que chamou no Antigo Testamento é o Deus que chama no Novo Testamento, é o Deus que chama soberanamente, escolhe quem Ele quer, não é isso? Qualquer pessoa é um potencial instrumento que Deus poderá levantar e Ele capacita. Glória a Deus. Nós precisamos dessa capacitação de Deus, até porque, irmão Alessandro, quem vai olhar o trabalho que nós fazemos tem que perceber os vestígios de Deus. Glória a Deus. Com certeza, quando o senhor fala sobre essa verdade bíblica de que quando Deus chama, Deus escolhe, Deus capacita, lembro-me do que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, a parte A, ele diz, o qual Deus nos fez capazes de ser ministros. Veja, ele não disse eu sou ministro porque eu falo muito bem o hebraico, o grego, o latim. E ele falava, né? Ele diz, Deus nos fez capazes de ser. Glória a Deus. Ele está dizendo, eu não tenho nada. Glória a Deus. E quando paramos para pensar nessa ação de Deus capacitando de maneira especial a quem Ele chama para a obra, nós já lemos o texto aqui de Êxodo 36:1, mas é bom dizer, assim trabalharam, diz o texto, Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil. Aí diz o texto, a quem o Senhor dera, veja bem, habilidade e inteligência. Foi Deus quem deu. Então a capacitação que aqueles homens tiveram teve uma fonte. E a fonte dessa capacitação foi o próprio Deus. Todos nós somos chamados, como já foi dito aqui, evangelista Marcelo, professor Éder, para sermos salvos, mas nem todos nós fomos chamados para sermos líderes, não é? Isso. Devemos saber que essa capacitação foi dada a algum. Filipenses, eu sei que talvez o contexto não se aplique tanto a isso, mas Filipenses 2:13 tem um princípio que pode ser extraído daqui, porque Paulo diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então é Deus quem faz isso. Uma vez escolhidos e chamados, seremos agora capacitados por Deus. O João, no capítulo 3, versículo 23, diz assim, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Glória a Deus. Então a capacidade vem de Deus, não resta dúvida, e aqueles que Ele chama, Ele capacita para fazer a sua obra na terra. E Tiago diz que todo dom perfeito, né, vem descendo do Pai das luzes. Exato. Interessante que, se nós fizermos aqui um paralelo, irmão Jonatas Éder, esses homens foram chamados por Deus através de Moisés para a edificação de um templo, ainda que imóvel, Isso. não é isso? Perecível, porque era perecível, não é Que isso? depois vai ser substituído Vai pelo ser tempo de Salomão. substituído, não era permanente, não é verdade? E nós, no Novo Testamento, fomos chamados para a edificação de um templo que não perece, Isso. que é espiritual, que é a igreja, Isso. não é isso?
E assim como Deus contou com Bezalel e Aholiabe, Deus conta hoje com homens e mulheres para a edificação desta casa, que é o corpo de Cristo, a morada de Deus, né? A Bíblia chama assim, né? Morada de Deus no Espírito, né? E Deus chamou pastores, mestres, evangelistas, Efésios 4:11, Ele deu para a igreja, a fim de que possa juntar esses salvos que são como pedrinhas vivas para a edificação desse grande tabernáculo, que é o tabernáculo eterno, né? Que não vai passar jamais. Então nós temos uma grande tarefa neste tempo presente e devemos atender esse chamado com obediência e submissão. Perfeito, evangelista. É exatamente isso. Eu acho que nós já estamos chegando perto do finalzinho do programa. Eu acho que isso é algo que tem que vir com o chamado, né? A obediência e submissão. Abra sua Bíblia, Êxodo 38, veja que coisa linda. As Escrituras falam sobre esse servo de Deus chamado Bezalel, não é? Capítulo 38 do livro do Êxodo e o versículo 22. Olha que bonito, diz assim a Bíblia. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Isso dá a ideia, evangelista Marcelo, de que ele, não é que ele não quis contribuir com algo, mas é porque o projeto de Deus é tão perfeito que basta eu seguir a risca, não é? E às vezes tem algumas pessoas que têm dificuldade disso, né? Eu quero fazer diferente, eu quero fazer, mas a gente já tem um livro autoexplicativo. Já tem a planta, né? Perfeito. Nós temos. E ele não muda, é imutável. E é importante e fundamental para todo aquele que foi chamado por Deus e que sente vocação para a obra de Deus, para trabalhar, como o Senhor disse, na obra de Deus, ele seja obediente, não é? Obediente e submisso, não é? Saber que Deus colocou alguém acima dele, que ele precisa estar ao lado dessa pessoa, lhe auxiliando, lhe ajudando. O professor Alessandro Barreto falou no início da nossa aula sobre dois personagens, Arão e Ur. Inclusive Ur, parente, não é? Avô do Bezalel. E ele simplesmente ajudou a segurar as mãos. Mas a ajuda desses dois grandes homens de Deus foi propícia para a vitória de Israel naquela batalha. Então, seja qual for o trabalho que Deus nos colocou para fazer, que possamos fazer com amor, mas com obediência, com temor e submissão. Portanto, prezado irmão e amigo, assim como o Senhor elegeu, chamou, capacitou e enviou Bezalel e Aholiabe para todas as obras relacionadas ao tabernáculo, ele continua fazendo o mesmo com os seus servos a fim de cooperarem na sua obra. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. E meus amados irmãos, depois da exposição desta aula tão maravilhosa, nós vamos agradecer ao Senhor nosso Deus em oração com o presbítero Jonatas Eder. Amém, evangelista. Vamos orar. Pai, te louvamos por tua infinita e misericordiosa graça, por escolheres homens, mulheres, pessoas para fazer a tua obra, Senhor. Hoje aprendemos sobre dois personagens que muitas vezes passam literalmente batidos em nossas listas de personagens principais, mas foram grandes homens que foram usados por Ti para fazer a obra do tabernáculo que nós começamos a estudar. Senhor, sabemos que hoje também Tu faz o mesmo e que possamos entender que existe um tempo certo, um momento certo e que Tu usarás as pessoas certas, o líder, para que aquilo que Tu prescreveu, determinaste, possa acontecer. Ajuda a cada filho Teu que tem uma vocação, que tem uma chamada, a esperar o tempo certo e, ao ser chamado, que ele possa continuar fazendo de forma submissa e obediente a Ti, aos seus líderes, para que a igreja, a obra, a grande obra que Tu preparastes, possa continuar crescendo para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos, Senhor, por poder ser participantes dessa obra e glorificamos o Teu nome por Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a segunda lição deste trimestre com o tema Os Artesãos do Tabernáculo. Na próxima semana, veremos a terceira lição com o título Entrando no Tabernáculo, o Pátio. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na sexta-feira e também no sábado, às 22 horas e aos domingos, às 7h30 da manhã. E também está disponível em nosso canal no YouTube. Anote aí, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.